E aí, se você está aí na reta final para uma prova importante, ou já na correria do dia a dia de um laboratório clínico, sabe muito bem que um detalhezinho, um errinho mínimo, pode ter consequências enormes. Por isso mesmo, a gente preparou este guia. A ideia é organizar os conceitos-chave de controle de qualidade, aqueles que todo mundo precisa dominar para garantir resultados confiáveis. Vamos nessa? Bom, nosso mapa para hoje é bem direto. Primeiro a gente vai entender o porquê de tudo isso, sabe? Por que tanta preocupação? Depois a gente mergulha no manual de regras do laboratório, o tal do POP. Em seguida, vamos ver o check-up diário dos equipamentos, o CQI. E o mais importante, como é que a gente lê os sinais de que algo pode estar dando errado. No final, prometo que tudo vai se conectar, ligando o controle à confiança. Então vamos começar pela pergunta mais básica de todas. Por que tanto rigor? Para que serve todo esse trabalho com controle de qualidade? A resposta, gente, é muito simples e muito séria, porque vidas dependem disso. Dá uma olhada nessa frase. Ela resume tudo. Riscos diretos ao paciente. É exatamente isso. A gente não está lidando com números aleatórios numa planilha, né? A gente está falando de diagnósticos que vão definir tratamentos, que vão impactar famílias, impactar vidas. A responsabilidade aqui é gigante. E é exatamente aí que entra o controle de qualidade, o famoso CQ. Pensa nele como se fosse o sistema de segurança do laboratório. E atenção para quem está estudando para a prova. Isso aqui não é uma escolha, tá? No Brasil, é uma exigência por lei. O objetivo é um só: garantir que cada resultado liberado seja 100% confiável. Ok, então a gente já entendeu a importância, mas como é que se constrói essa confiança na prática, no dia a dia? O primeiro passo de todos é ter um manual de regras bem claro para todo mundo seguir. E esse manual tem nome. É o Procedimento Operacional Padrão, o POP. Uma dica boa para não esquecer na prova: pensa no POP como uma receita de bolo daquelas perfeitas, sabe? Ele garante que não importa quem está na cozinha ou em qual horário, o resultado seja sempre o mesmo. Sem variação, sem erro. E olha aí, esse slide é ouro para quem está estudando, hein? Anota isso, os 4 pilares de um POP. É fácil de lembrar. Primeiro, padronização, para tudo ser feito sempre do mesmíssimo jeito. Segundo, segurança, para proteger todo mundo, pacientes e equipe. Terceiro, rastreabilidade, para a gente conseguir seguir o caminho de qualquer amostra. E por último, qualidade, que é, no fim, o grande objetivo. Essa é a base de tudo. Certo, já temos o nosso livro de regras. Mas como a gente sabe se ele está sendo seguido direitinho todos os dias? Como um laboratório pode ter certeza de que os equipamentos estão tinindo 100% calibrados hoje? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Como toda essa teoria se transforma numa rotina, num processo diário dentro do laboratório. A resposta para isso é o controle de qualidade interno, o CQI. Para facilitar, imagina o seguinte: antes de aplicar uma prova, o professor resolve algumas questões para ele mesmo, só para ter certeza de que ele sabe as respostas corretas. É mais ou menos isso. O laboratório usa uma amostra gabarito, uma amostra que já tem o resultado conhecido, só para ter certeza de que a máquina está afiada para começar o trabalho. O processo em si é bem direto, mas tem que ser super rigoroso. Primeiro, se escolhe a amostra controle certa. Depois, ela passa pela máquina exatamente como se fosse uma amostra de um paciente, sem tirar nem pôr. E por último, os resultados são analisados com estatística para ver se estão dentro do esperado. E o ponto-chave aqui é o seguinte: essa checagem diária ajuda a pegar diferentes tipos de erros, sabe? Tanto aqueles que acontecem por acaso, um erro aleatório, quanto aqueles que são um problema mais chato, mais constante no sistema. E com base nisso, o laboratório toma a decisão mais importante do dia. Ok, podemos liberar os resultados dos pacientes de hoje? Certo, passar a amostra controle na máquina é metade do trabalho. A outra metade, tão importante quanto, é saber interpretar o resultado. Como o analista sabe se aquele valor que apareceu na tela é aceitável ou se é um baita sinal de problema? É nesse momento que a estatística vira nossa melhor amiga. E o nome dela é Regras de Westgard. Pensa nessas regras como se fosse um juiz de futebol, bem imparcial. São critérios matemáticos, super objetivos. Acabou aquela coisa de, eu acho que tá bom. Ou tá dentro da regra, ou não tá. Simples assim. E para a gente conseguir enxergar esses números de um jeito fácil, eles são colocados num tipo de mapa, um gráfico. O famoso gráfico de Levy-Jennings.
Ele funciona como se fosse um eletrocardiograma do equipamento, sabe? Ali a gente consegue ver a saúde do sistema ao longo dos dias, e é nesse gráfico que os problemas, as violações das regras, pulam na nossa frente. E essa imagem aqui, nossa, ela ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada na esquerda. A gente tem a violação da regra 1 e 2S. O que significa? Um pontinho, só um, sai um pouco do esperado. Isso é um alerta, é o sinal amarelo acendendo, sabe? Já na direita, a gente vê a regra 2 e 2S, com 2 pontos seguidos fora da casinha. Aí o negócio ficou mais sério. Isso já é um sinal de rejeição. É luz vermelha. Para tudo porque tem um erro acontecendo. Para quem está se preparando para a prova, essa diferença aqui é fundamental. As regras de Westgard se dividem basicamente em 2 times. As regras de alerta, que pedem mais atenção, e as regras de rejeição, que obrigam a parar todo o processo. Ignorar uma regra de rejeição significa correr o risco de liberar resultados que podem estar errados. Bom, agora que a gente já viu todas as peças separadas, vamos juntar tudo nesse quebra-cabeça para a gente entender o quadro geral, o objetivo final de todo esse sistema. A lógica do sistema, no fundo, é brilhante. Pensa só, os POPs são o nosso manual de instruções, o que deve ser feito. O CQI é o teste diário para ver se o sistema está funcionando como deveria. E as regras de Westgard são o árbitro, que olha para o resultado do teste e apita, dizendo pode seguir ou para o jogo. No fim do dia, todos esses POPs, gráficos, regras, tudo isso se resume a uma única coisa, a esse número 1 que está aí na tela. O objetivo é garantir que cada resultado de paciente, um por um, seja absolutamente confiável. O objetivo final de tudo isso é a confiança. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Todo esse sistema é a base da confiança que existe entre o laboratório, o médico e o paciente. O que será que acontece quando um elo dessa corrente se quebra? A responsabilidade de acertar sempre é imensa. E é por isso que dominar esses conceitos é tão, mas tão importante.